Boa noite a você que nos assiste. Nós estamos iniciando nesse momento o culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Batovi. Queremos pedir que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abençoando a sua família, o seu lar e a sua vida. O texto de Romanos, capítulo 11, ele fala da maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Então a palavra de Deus, ela nos diz a seguinte expressão: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós louvamos ao Senhor, porque Ele tem uma sabedoria que vai além do nosso entendimento humano, e nós sabemos que Deus tem usado, mesmo esse tempo agora de Covid-19, para nos ensinar muitas lições preciosas, e pela graça de Deus, o Evangelho de Cristo, ele continua sendo pregado, mesmo a igreja não podendo se reunir presencialmente. O Senhor tem concedido inúmeras oportunidades de transmitirmos o Evangelho que aponta para a sabedoria de Deus, como o norte do nosso viver, por onde nós devemos caminhar no nosso dia a dia, caminhar dependendo de Deus, confiando no Senhor. E hoje nós queremos também orar pelos nossos missionários, os missionários que a Igreja Presbiteriana de Batovi apoia. Nós apoiamos o Sérgio e a Cláudia, que estão no Vale do Jequitinhonha. Nós apoiamos também como igreja o casal Ademir e Esther, que estão na região norte, no Amazonas, e também o reverendo Dirceu e a Tirza, que estão na Espanha. Então a nossa igreja tem orado, tem intercedido, tem acompanhado esses missionários, tem também prestado auxílio financeiro, e nós queremos louvar o Senhor também, porque temos o nosso irmão Odair, que tem cuidado também, sendo o irmão que é responsável por trazer as notícias para a igreja, de enviar as ofertas. Então nós louvamos a Deus também pela vida do Odair, da Cidinha, por esse trabalho tão especial, e incentivamos a igreja a continuar orando, a continuar intercedendo, a continuar apoiando, tanto espiritualmente como financeiramente. Continuemos realmente ajudando esses irmãos que estão realmente na linha de frente, pregando o Evangelho, e mesmo em tempo de Covid, assumindo suas responsabilidades e transmitindo o Evangelho para aqueles que tanto necessitam. Então, nós iremos orar nesse momento, em favor desses irmãos queridos. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, por essa noite, onde nós podemos celebrar a Tua presença na nossa vida, o Teu cuidado paternal, amoroso, a sabedoria do Senhor para dirigir as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, e também para abençoar a vida dos nossos missionários, Pai, que o Senhor tem levantado para que fossem mensageiros, porta-vozes do Teu Evangelho, Pai. E eu quero rogar ao Senhor que o Senhor continue derramando a Tua rica graça, Pai, o Teu poder maravilhoso sobre a vida do Sérgio e da Cláudia, do Ademir e da Esther, do Dirceu e da Tirza, e de todas as suas famílias. Continua, Pai, sustentando espiritualmente, emocionalmente e também financeiramente, Pai, para que eles tenham recursos, tanto para o seu sustento, mas também para que eles possam, em nome de Jesus, anunciar o Teu Evangelho. Abençoa, Pai,
esses missionários tão preciosos para a tua igreja e continua, Pai, abençoando o teu povo, para que também nós possamos continuar apoiando com muito amor, com muito carinho e realmente com muita responsabilidade, sabendo que a igreja, Pai, é a agência do reino de Deus, que precisa exatamente cumprir o seu trabalho missionário, enviando missionários, mas também, acima de tudo, apoiando eles em todos os momentos. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor tem concedido para nós, onde podemos te louvar, onde podemos exaltar o teu santo nome e saber que o Evangelho de Cristo continua sendo pregado com uma sabedoria que salva vidas e transforma pessoas e famílias. Nós te louvamos, nós agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Justos, cantai ao Senhor com alegria. Justos, cantai ao Senhor com alegria. Cantai a Ele uma canção e regozichem-se de coração. Ó, tributemos ao Senhor e exaltemos o seu nome juntos. Ó, tributemos ao Senhor domínio e exaltemos o seu nome. Justos, cantai ao Senhor com alegria. Justos, cantai ao Senhor com alegria. Justos, cantai ao Senhor
da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. E a palavra do nosso Deus, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3, mostra a importância de sabermos que todo planejamento que nós fazemos, ele sempre vai depender da aprovação de Deus. Agora o tempo do Covid mostrou exatamente isso. Quantas pessoas, praticamente todos nós, tínhamos de certa maneira planejado alguma viagem, algum curso, muitas pessoas tiveram que cancelar até a própria cerimônia de casamento. Então tudo deu uma certa mudança nesse tempo. Então é importante compreender que todo planejamento que nós vamos fazer sempre vai depender da aprovação de Deus. E esse tempo de pandemia do Covid-19, mais uma vez,
foi uma demonstração de que nós dependemos totalmente do Senhor para a realização dos nossos planos. Então o texto é de Provérbios, capítulo 16, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então tenha um plano. Planeje o seu dia, a sua semana, o tempo que você está vivendo, o que você deve fazer e como fazer. É importante planejar também para o futuro. Então não existe nada de errado no planejamento da vida e do futuro. Ao contrário, vemos aqui em Provérbios que o coração do homem pode fazer planos, mas devemos sim fazer planejamentos para o futuro, mas lembrar, como diz aqui em Provérbios, o grande perigo do planejamento como uma tendência humana de viver o planejamento pessoal de uma vida sem a presença de Deus. Na verdade, Provérbios ele indica que sempre vão haver duas opções: um caminho com Deus que te leva a uma vida de sabedoria, e um caminho sem Deus que leva à insensatez, que leva a uma vida longe de Deus. Então faça planejamento, tenha um plano para o futuro, mas não se esqueça de colocar Deus no começo, no meio e no final. Então Provérbios traz para nós diretrizes para um bom comportamento, para uma atitude sábia. Realmente devemos planejar o nosso futuro, mas você só vai saber aonde leva o seu planejamento de vida quando você praticar ou não os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Pondere, quando for fazer o seu planejamento, nas realidades e prioridades da sua vida. Veja a importância de Deus. Não viva uma vida totalmente secular, onde Deus não está presente. Una o sagrado com o seu dia a dia, com cada atividade que você vai fazer na sua vida. Respeite as pessoas. Não troque pessoas por bens materiais. Tome muito cuidado com as suas prioridades. Não ache que coisas são mais importantes do que pessoas e o próprio Deus. Tome cuidado com as realidades espirituais. Não esqueça das realidades espirituais enquanto você vive as suas atividades do dia a dia. Muitas vezes as pessoas, de tanto caminhar diante de tantos compromissos, de tantas circunstâncias do dia a dia, esquecem de olhar para Deus. E o tempo agora do Covid, mais uma vez, demonstrou que nós, diante do desconhecido, diante daquilo que tira as nossas bases de vida humana, como economia, como cultura, muitas vezes nós ficamos desorientados. Então nós precisamos, em nome de Jesus, realmente não permitir que a nossa vida seja desequilibrada. Precisamos ter equilíbrio em todas as decisões que tomamos no nosso dia a dia. Uma vida de equilíbrio recebe a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, para avaliar cada questão, não apenas por uma ótica humana, mas também, acima de tudo,
pela visão de vida daquele que é o Criador, preservador e redentor de todas as coisas. O povo de Deus tem recursos e instrumentos concedidos por Deus para caminhar debaixo de uma orientação segura que vem do Senhor. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós temos direção espiritual por meio da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, por meio da oração, uma oração acima de tudo que começa no lugar secreto, ali em intimidade com Deus, mas uma oração também que deve ser comunitária em favor de outras pessoas. Nós somos levados diariamente a uma vida de adoração ao Senhor, reconhecendo que Ele que criou todas as coisas, Ele é o nosso Criador. Temos também o privilégio, como povo de Deus, de caminhar também debaixo de uma maravilhosa comunhão preciosa com o Senhor e com os irmãos. E dentro da igreja, nós temos aprendido muitos princípios para o nosso dia a dia. E um dos princípios principais é a importância da santificação. Que diariamente você se santifique, você reconheça que realmente nós pecamos, nós falhamos e precisamos de Deus para que Ele nos ajude diariamente a caminhar debaixo da sua vontade. Então, Provérbios traz princípios que estabelecem um plano divino para que a nossa vida vivencie de forma segura a vontade de Deus. Então nós sabemos, quando olhamos para esse texto de Provérbios, que é uma realidade, que todo planejamento depende da aprovação de Deus. Faça planejamento, mas lembre-se que a resposta certa, se esse planejamento vai dar certo, vem do Senhor nosso Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o princípio bíblico que nós aprendemos nesse texto é que não podemos fazer nada se Deus não nos conceder permissão. Nós dependemos da permissão de Deus, tanto para abrir os nossos olhos de manhã, como para cumprir diversas tarefas do nosso cotidiano, e tudo que nós fazemos, todos os planos que nós queremos realizar no nosso dia a dia, dependem da aprovação do nosso Deus. Tiago capítulo 4, versículos de 13 a 15, vai também nessa mesma direção desse princípio bíblico, e ele diz lá: atendei vós agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, se Deus quiser, o nosso planejamento, os nossos planos darão certo, se forem pela permissão de Deus. Portanto, nós devemos tomar cuidado com qualquer tipo de planejamento, onde nós não entregamos isso diante do Senhor. Então, muitas vezes nós, por causa da pressa de alcançar tal objetivo, geralmente
nós caminhamos mais pela nossa capacidade humana, intelectual, com o conhecimento que nós adquirimos na vida, do que parar e analisar cada situação e levar isso para a orientação que vem da palavra de Deus e buscar uma resposta que vem do Senhor. E essa orientação segura, que é a resposta certa, que vem dos lábios do Senhor, precisa ser buscada diariamente. Precisamos diariamente buscar do Senhor a orientação que nos permite tomar passos mais seguros, sabendo que não está na nossa mão o amanhã, mas o hoje, o ontem e o amanhã pertencem totalmente ao Senhor. Então não podemos fazer nenhum tipo de planejamento se nós deixarmos Deus de lado. É uma grande loucura, uma insensatez querer fazer coisas e depois muitas vezes as coisas dão errado, não são conforme os nossos planos, e muitas vezes as pessoas ainda acham que Deus não as ajudou para o cumprimento desses planos, quando a palavra de Deus mostra claramente que nada vai acontecer se não for um planejamento que vem de Deus antes dos nossos planos. Então nós devemos tomar muito cuidado no nosso viver, e os verdadeiros planos dessa vida estão todos ligados ao conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. Nós imaginamos que tudo que fazemos é correto. Muitas vezes nós não fazemos uma análise e temos dificuldade de perceber que muitas vezes estamos errando nas nossas atitudes. Mas Deus, que sabe o que vai no nosso interior, Ele nos prova diariamente para aprendermos que somente Deus tem o conhecimento total de uma situação. O versículo diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Apenas Deus conhece o que vai no coração das pessoas. Nem mesmo nós sabemos o que está no nosso interior 100%. Por isso que o Senhor, Ele prova a gente, nos disciplina para aproveitamento, para que possamos olhar para a vontade do Senhor e não apenas para desejos particulares e muitas vezes desejos que são egoístas. Então nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer que o nosso Deus conhece o mais profundo do nosso interior, do nosso ser, e é isso que está aqui dentro de nós, que Deus trabalha em todo momento, é que nós precisamos levar diante do Senhor, para não sermos enganados pelas nossas próprias prioridades, que muitas vezes não são as prioridades de Deus. E nós sabemos que apenas o Senhor tem esse conhecimento. Jesus, Ele sabia de antemão o que as pessoas estavam pensando, porque Ele conhecia o coração humano. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 15, fala da questão do tributo, quando pessoas levam para Jesus uma moeda e dizem para Jesus se era lícito dar o imposto, pagar imposto para César. E o texto diz lá que Jesus, conhecendo a hipocrisia dos seus corações, responde de forma muito sábia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Então, o nosso Deus conhece o que vai no mais profundo do nosso interior. Por isso, devemos tomar cuidado, respeitar os limites das pessoas, porque nós não sabemos o que vai no profundo do interior. Se aquilo já foi trabalhado por Deus, se os sentimentos, se as ações, os pensamentos estão de acordo com a vontade do Senhor, porque muitas vezes no nosso dia a dia, nós também queremos planejar, e o planejamento depende não somente de nós, mas de outras pessoas. Portanto, precisamos buscar ao Senhor, que conhece todas as coisas, que conhece o nosso interior, que sabe as áreas que precisamos mudar, para que o nosso Deus aprove aquilo que sai dos nossos lábios, as nossas palavras. Portanto, precisamos ter muita humildade, muita mansidão, antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, porque os verdadeiros planos nessa vida estão ligados ao conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós confiamos a Deus as nossas obras, o que nós pretendemos fazer, Ele as dirige conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e estabelece aquilo que realmente é necessário para nós. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, antes de mais nada, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele e reconhecer que é Ele que vai fazer as coisas acontecerem conforme a sua vontade e não a nossa vontade. Então, confiar ao Senhor as obras é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, é fazer com que os nossos pensamentos eles estejam debaixo da obediência da palavra de Deus, da orientação segura e fiel do Espírito Santo de Deus, que vem para nos direcionar na direção da vontade do Pai e também para confortar o nosso coração, porque diariamente a maioria das coisas não vão sair como nós esperávamos. Por isso é necessário que toda atividade, que todo planejamento seja sempre motivado pela glória de Deus. Nós precisamos, com as nossas atitudes, glorificar a Deus. Muitas vezes a cultura humana, com as suas normas estabelecidas pelo ser humano, vai contra a vontade do Senhor, nos afasta da vontade de Deus, nos coloca em situações perigosas, situações que não agradam a Deus. O tempo agora do Covid é uma demonstração de como é tão difícil nós encararmos agora uma realidade diferente, uma realidade onde as pessoas não estavam preparadas, não havia planejamento para uma pandemia mundial e as pessoas ainda estão realmente sem saber o que fazer. Políticos, famílias, escolas, em todas as áreas de atuação humana, estão sendo formados agora novos protocolos para diversas atividades humanas. Então, a gente vê o quanto é difícil caminhar debaixo das normativas humanas e quão importante é a gente descansar na sabedoria da palavra de Deus, que tudo que a gente fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Então, a vontade de Deus para a nossa vida está intimamente ligada à pessoa de Cristo.
Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus, que indica o caminho que nós devemos caminhar no nosso dia a dia. Jesus caminhou debaixo da orientação do Pai. Mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Então esse tempo de sofrimento é um tempo onde nós devemos aprender a caminhar debaixo da obediência à vontade do Senhor. Realmente, nós estamos num tempo de muita confusão, mas a palavra de Deus mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para seguirmos até o Pai. Então, quando a vontade de Deus ela é o nosso alvo, nós somos orientados por sua palavra, em cada passo do nosso cotidiano, para que andemos debaixo da vontade do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios e pensamentos serão estabelecidos pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, todo planejamento que nós pretendemos fazer para os nossos próximos dias, meses e anos, por mais que nós tentemos fazer de maneira simples e prudente, nós dependemos da aprovação de Deus. Nós precisamos reconhecer que é necessário fazer planos, mas esses planos têm que obedecer o planejamento divino para a nossa vida. E os planos de Deus, eles estão totalmente voltados para nós que cremos em Cristo, apontando para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Toda a história da humanidade caminha na direção da vontade de Deus. E nós precisamos, de maneira prudente e sábia, fazer cada plano do nosso dia a dia, ligado ao conhecimento de Deus, que é um conhecimento maior e superior, muito mais sábio do que a nossa capacidade. Confie a Deus nessa semana, as suas obras, tudo que você for fazer, para que eles sejam estabelecidos debaixo da vontade do Senhor. Então, que Deus possa, nessa semana, nos dar a graça, a sabedoria de fazermos todo o planejamento para os nossos próximos dias, debaixo do cuidado, da fidelidade e da graça de Deus. Então, que Deus possa conceder para nós uma semana abençoada pelo Senhor. E eu convido você para nós orarmos nesse momento, agradecendo por mais esse final de semana e pedindo ao Senhor que Ele estabeleça a sua vontade e que o que for acontecer daqui para frente, nós sempre possamos buscar a resposta certa que vem dos lábios do Senhor. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é tão rica e preciosa para o nosso viver. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos dirigido a cada dia. Eu quero agradecer a Ti, Pai, porque tem cuidado do Seu povo, tem derramado da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua fidelidade sobre a vida de cada família, Pai, da nossa igreja, e todos que estão nesse momento participando dessa transmissão da mensagem. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado paternal, pela direção segura por meio do Teu Espírito Santo, que nos mostra o conhecimento da Tua palavra, a importância de vivermos uma vida de oração, de confiança no Senhor. Nos ensina, Pai, a contarmos os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Conduz o Teu povo nessa semana
debaixo da tua orientação segura, sábia e fiel. Cuida de nós, abençoa cada família, cuida de cada família da Igreja Presbiteriana de Batovi, abençoa os nossos missionários, que eles continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor, para apontar para Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Nós te louvamos, nós agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus abençoe as nossas vidas, nos conduza nessa semana, debaixo da sua graça e da sua sabedoria. Deus abençoe a sua vida. Sua voz